Queridos, a paz do Senhor, por bondade, tome o vosso assento. Nós queremos agradecer ao bom Deus pela oportunidade que o Senhor hoje nos proporciona. Está com a Academia de Pregadores, poder cooperar com esta academia, proporcionando auxílio aos amantes da Bíblia Sagrada e aqueles que desejam ser produtivos no reino de Deus. Agradecer ao pastor Moisés Martins, diretor da Academia de Pregadores, pelo voto de confiança em poder permitir que eu possa contribuir com o seu ministério, com a história da Academia de Pregadores, toda a equipe que compõe a Academia de Pregadores, que de uma forma muito dinâmica proporciona o desenvolvimento da Academia de Pregadores sem medir esforço. E o Senhor tem nos proporcionado esta dádiva. E a você que veio aqui hoje, demonstra a sua sede, a sua fome, o seu desejo de crescer em graça, crescer em conhecimento e poder ser um instrumento mais poderoso nas mãos de Deus, através do aprendizado, do ensino da Bíblia de forma sistematizada, de forma teológica, para que você seja canal da bênção de Deus. Deus, ele tem um método pedagógico interessante para nos usarmos, para fazer de cada um de nós um instrumento nas suas mãos. Deus respeita os nossos limites de capacidade, e aquilo que ele nos propõe a fazer e a nos conceder é na proporcionalidade da nossa capacidade. Deus jamais, usando uma linguagem bem odierna, bem do nosso dia a dia, Deus jamais vai pegar 1 litro de água e colocar em um recipiente que só cabe 200 ml, que é o nosso caso. Se a gente só tem a capacidade para 200 ml, Deus não vai colocar 1 litro. Agora, se nós temos a capacidade de receber 1 litro, 10 litros, 500 litros, Deus vai concedendo e enchendo na proporcionalidade da nossa capacidade. Você pode ver isso no livro dos Salmos, quando o Senhor chamou a Davi para pastorear o seu povo. Davi disse isso, baseado na perícia das suas mãos. Ele foi habilitado para aquilo. E hoje, como é uma aula específica para a Academia de Pregadores, e visando não só os alunos para receber o ensino teológico, mas também visando aqueles que desenvolvem algum tipo de liderança na sua igreja, no reino de Deus. Hoje eu vou falar um pouco com vocês acerca do seu propósito existencial. E eu vou usar 2 versículos da Bíblia Sagrada, e hoje o nosso referencial será o Espírito Santo, e o tema da ministração que eu vou fazer hoje com vocês é este: aprendendo com o Espírito Santo acerca do seu propósito existencial. Nós vamos olhar à luz da Bíblia para a pessoa do Espírito Santo e vamos, baseado numa linguagem antropomórfica, na expressão comportamental do Espírito Santo, olhar para ela
e tirarmos lições para fazermos uma aplicabilidade no exercício da nossa vida cristã e do nosso ministério. E o texto que eu vou utilizar hoje é o livro do Gênesis. Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro dos Gênesis ou das Gênesis. Nós vamos ler um versículo muito familiarizado aos irmãos, que é o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e o 2. Leamos a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Baseado nesses dois versículos, que nós vamos falar hoje sobre aprendendo com o Espírito Santo acerca do seu propósito existencial. Esses dois versículos que iniciam o texto sagrado no processo criativo de Deus, você, no versículo de número 1, é possível visualizar a existência do conselho do Deus Trino na pessoa de Deus, expressa aqui na nossa linguagem portuguesa do texto sagrado, e no versículo de número 2, de forma mais específica, a gente visualiza a pessoa do Espírito Santo. E algo que vai nortear a nossa ministração aqui é que no versículo 1 você tem uma ação do conselho do Deus Trino. E no versículo 2, de uma forma específica, ministerial, você vê a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, sendo mencionado. Interessante que você vê o local que ele está. A Bíblia descreve que ele está pairando sobre as águas, mas o ambiente que ele está pairando é totalmente caótico. A Bíblia descreve sem forma, sem forma, vazia, tendo trevas e um grande abismo. E ali está o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Qual a lição que a gente pode aprender acerca do nosso propósito existencial, princípio de liderança, praticidade no exercício tanto da nossa vida cristã e ministerial? A primeira lição que nós podemos aprender aqui é que você, ao olhar para o versículo de número 1, e é o versículo número 1 que nós vamos caminhar nele agora, você vê, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Você vê uma ação criativa, você vê um trabalho, você vê uma atividade. E nesta atividade, quando você olha para o texto bíblico, você vê expresso Deus. Deus. Você não vê um detalhamento das pessoas da divindade. Quando você estuda ou quando você caminha de forma para cavar o que está aqui nesta expressão bíblica, visualizas a presença do conselho do Deus Trino, aqui nessa expressão traduzida para a língua portuguesa, Deus. Nós temos aqui
a pessoa da divindade de Deus Pai, temos a pessoa da divindade de Deus Filho e temos a pessoa da divindade Deus, o Espírito Santo. Só que quando você olha aqui, você não vê falando Deus Filho, Deus, o Espírito Santo. Você só vê aqui falando Deus, Deus, Deus. O que isto nos ensina? O que isto nos proporciona? Já que o Espírito Santo, ele está aqui com o conselho do Deus Trino, participando do processo criativo, mas ele não é mencionado. Ele está, mas o nome que aparece é o nome do Pai, não é o dele. O dele vai aparecer no caos, mas não quando estão criando céus e terra. Quando está criando céus e terra, você bate o olho, você vê uma referência primária e direta a Deus Pai. Deus criou os céus e a terra. Você não vê aqui dizendo, detalhado, ao Espírito Santo criou. Ainda que em toda a Bíblia existem comprovações que o Espírito Santo é o agente da criação. Mas aqui na exposição do texto, você não vê escrito, o Espírito Santo está criando os céus e a terra. Você vê escrito, Deus criando os céus e a terra. O que é isso aqui a gente aprende aqui? A primeira coisa que a gente aprende é que o Espírito Santo ele está trabalhando com o Pai. Ele está trabalhando com o Pai. Mas quem aparece, ou quem está em evidência, é o próprio Pai. Quando a Bíblia diz Deus, quando eu digo em evidência, sendo a exposição do nome do autor. Não diz no primeiro versículo, Jesus criou, o Espírito Santo criou, ou o Pai criou. Só diz assim, Deus criou. Nós sabemos que o Espírito Santo está aqui participando, trabalhando ativamente com o Pai. Mas quem aparece não é o nome do Espírito Santo. Quem aparece é o nome de Deus, enfatizando a ação divina e paternal. O que isto nós podemos tirar de lição para o exercício das nossas atividades? Então, a primeira delas é que você pode ver aqui o Espírito Santo trabalhando com o Pai, mas quem aparece ou quem está em evidência é o próprio Pai, quando a Bíblia diz Deus. E baseado nisso, eu vou abrir o leque de 3 lições dentro desta lição maior. Primeiro, a hierarquia do conselho do Deus Trino é o Pai sendo apresentado sempre como primeiro. E na hierarquia do conselho do Deus Trino, o Espírito Santo está sempre na terceira pessoa. O que isto nos ensina? O Espírito Santo está ensinando que para qualquer atividade que nós vamos fazer no reino de Deus, nós precisamos respeitar a posição. Nós precisamos respeitar principalmente quem está na nossa frente, quem exerce liderança sobre nós, quem está na hierarquia primeiro do que nós. No caso, o líder. Você vai ver aqui que o Espírito Santo está participando, mas quem aparece, hierarquicamente falando, é o Pai, não ele. Então, o Espírito Santo nos ensina justamente isso. Toda atividade que você for fazer no reino de Deus, respeite a sua posição. Não queime etapa, não troque de posição. Respeite quem está à sua frente. Respeite quem é o seu líder. Respeite quem exerce, hierarquicamente falando, o comando maior. Ou seja,
o Espírito Santo está ensinando princípios de autoridade espiritual. Você saber o seu posicionamento, você saber a sua capacidade e você reconhecer quem é que está na frente, quem tem a prioridade, quem tem a autonomia, quem tem a autoridade. O Espírito Santo ensina isto neste posicionamento hierárquico do Conselho do Deus Trino. Outra verdade que você vê aqui nessa expressão Deus, veja que não há uma quebra de posicionamento. O Pai aparece, mas você não vê ele pegando o lugar do Pai. Ele trabalha com o Pai, mas ele continua no Conselho do Deus Trino na terceira pessoa. E o Pai na primeira pessoa. Então ele ensina, mesmo que você esteja trabalhando com o seu líder, e mesmo que na natureza sejam iguais, como Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas respeite a posição, respeite o seu líder, respeite quem Deus colocou sobre autoridade em tua vida, em seu ministério, para não quebrar princípios de legalidade, para não quebrar princípios espirituais, para não quebrar princípios divinos e não quebrar princípios do reino. Porque se você quebrar este princípio, todo o seu ministério será fragmentado. E, à luz da Bíblia, você não será bem-sucedido. Quem quebra princípio de autoridade espiritual não é bem-sucedido naquilo que faz. Este é o princípio do reino e você pode ver isso em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Quebrou o princípio de autoridade, você não tem uma vida bem-sucedida, porque Deus não aprova quem quebra princípio de autoridade espiritual. A prova disso é só você ler o livro de Números, quando está Arão e Miriam se levantando contra Moisés, porque Moisés era o caçula, hierarquicamente falando, na constituição da família, Miriam, a mais antiga, Arão, o do meio, Moisés, o caçula. Só que para comandá-los, Deus não colocou o mais antigo da família, colocou o caçula. E eles estão questionando por que Deus só fala com Moisés. Por que Deus só usa Moisés? Se ela é profetisa, se ele é sacerdote. Aí Deus então faz uma intervenção. Com os profetas eu falo com símbolo, com figura, com alegoria, com sonhos. Mas com o meu servo Moisés é diferente. Com ele eu falo boca a boca. Moisés não toma atitude nenhuma, em todo momento, Moisés está em silêncio, no capítulo 12 de Números. Moisés só vai abrir os seus lábios para interceder por Miriam. Mas Deus que entra em defesa, entra naquela conversa, está lá escrito, e o Senhor Deus ouviu. Ouviu. Porque eles quebraram o princípio de autoridade. Consequência disso, leprosa Miriam. E você vai ver no texto sagrado, escrito assim, e Miriam era leprosa. Tem algumas versões que diz assim, ficou leprosa, mas a mais próxima do original diz que ela era leprosa. Ou seja, ela não ficou leprosa a partir daquele momento. Ela já era leprosa ao quebrar o princípio de autoridade. O juízo de Deus só fez expor o que já era dentro do seu interior.
Então, o Espírito Santo está ensinando isso, respeitar a posição, respeitar o líder, respeitar o princípio estabelecido. Outra verdade que a gente aprende aqui, ainda no versículo 1, quando diz Deus, que é possível visualizar o conselho do Deus Trino aqui, é que o Espírito Santo está trabalhando em unidade com o Pai. Eles estão fazendo a mesma coisa, a mesma obra, o mesmo propósito, a mesma finalidade. E o resultado é perfeito. Está ali com o Pai, fazendo o quê? Criando os céus, criando a terra. O que ele está ensinando? Ele está mostrando que você só vai revelar o caráter de Deus em sua vida se você viver em unidade. Deus nunca estará em teu favor se você não viver em unidade. E a única maneira da gente revelar o caráter de Deus, segundo o ensino aqui do Espírito Santo, é quando você vive em unidade, porque você vê aqui Deus. Se você, dentro da linguagem que nós temos aqui na Bíblia, da língua portuguesa, tenta separar Deus do Espírito Santo, ou tenta separar o Espírito Santo de Deus. É impossível, humanamente falando. E a gente só entende isso pelos versículos que a Bíblia mostra a operacionalidade de cada um deles, porque eles atuam em unidade. Eles trabalham em unidade. Mesmo que você veja, em algum momento, Jesus atuando, mas o Pai está ali, o Espírito está ali. Mesmo que você vê o Espírito atuando, Jesus está ali e o Pai está ali. Porque eles trabalham em unidade. E um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje é a questão da divisão, do partidarismo. E você sabe da onde vem a palavra divisão? A palavra divisão é a junção de duas mais visão. Ou seja, aonde existe duas visões, ou duas visão, há divisão. Para viver em unidade, tem que se render a uma única visão. Não adianta tentar fazer uma coisa e outro fazer outra. Isto vai ter fragmento. Jesus afirma que uma casa dividida, ela não subsiste. Então, não há corpo com duas cabeças. Isso é uma anormalidade. E o Espírito Santo ensina que, para revelar o caráter de Deus em nossa vida, tudo aquilo que formos fazer no reino de Deus tem que ser feito em unidade. Não importa quem esteja com você, que, humanamente falando, ele pode ser culturalmente abaixo de você, porque ele não teve a oportunidade que você teve hoje. Mal ele sabe escrever o nome, e você chegou à universidade. Mas no reino de Deus, se ele foi colocado por Deus ali, por mais que você seja
capaz do que ele, você tem que trabalhar em unidade com ele, respeitar a autoridade dele, para que amanhã você não venha colher espinhos ou maldição na trajetória do seu ministério. Reino de Deus funciona em unidade. Se você quer uma comprovação bíblica disso, Jesus afirmou: eu e o meu Pai somos um. Sabe o que Jesus está afirmando numa visão de liderança? Se você olhar para o meu Pai, você vai me ver. E se você olhar para mim, você vê o meu Pai. Não há uma distinção, numa ótica de liderança, Jesus falando, entre eu e o meu Pai. Entre eu e o meu Pai. Nós somos um. E o Espírito Santo está ensinando aqui. Outra verdade que nós aprendemos aqui com o Espírito Santo, que no princípio criou Deus os céus e a terra, é que o Espírito Santo, apesar de toda a sua potencialidade, ele não saiu para fazer alguma obra enquanto não foi enviado pelo Pai. Você sabe que dentro do conselho do Deus Trino, o Espírito Santo é Deus como o Pai é Deus. O Espírito Santo é onipotente como o Pai é onipotente. O Espírito Santo é onisciente como o Pai é onisciente, é onipresente como o Pai é onipresente. Só que o Espírito Santo, ele não toma nenhuma iniciativa enquanto não é enviado pelo Pai. Enquanto ele não é enviado pelo Pai. Ou seja, mesmo ele tendo a sua natureza, a sua potencialidade, os seus atributos, mas enquanto o Pai não o envia, ele continua com o Pai, trabalhando com o Pai, realizando com o Pai, junto com o Pai. Ou seja, o que ele nos ensina? Não é porque somos capazes, temos potencialidade, temos chamada, que nós vamos sair por aí. O chamado não significa envio. Você pode ser chamado, separado, mas designado é outra coisa. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu propósito. Ah, porque Deus falou comigo. E eu vou abrir. Abrir para somar, para concorrer ou para dividir? Então, isso fere os princípios divinos. Então, o seu preparo, o seu chamado, a graça, a unção, a sua vocação, o seu dom. Talvez você que me ouve tem dom de cura, teu líder não tem. Você tem manifestações de dons através na sua vida e o seu líder não tem. Isso não te dá direito de você sair e começar algo em nome dessa potencialidade. O Espírito não ensina isso. Ele é divino quanto o Pai. Ele é poderoso quanto o Pai. Ele é tão santo quanto o Pai. Ele é tão glorioso quanto o Pai. Mas enquanto o Pai não o envia, ele está ali junto com o Pai. Olhemos agora para o versículo 2. Veja que quem aparece, eu volto a trabalhar isso na consciência de vocês, quem aparece criando os céus e a terra, numa linguagem generalizada, é o Pai, é Deus.
Ainda que nós sabemos que o conselho de Deus Trino está ali. Ok? Agora, a terra está sem forma. A terra está vazia. A terra tem trevas. Na terra tem abismo. E quem foi enviado para lá para pairar sobre esse caos? Não diz aqui que o conselho do Deus Trino está sobre a terra em trevas, vazia, com abismo, sem forma. Quando está criando os céus, a terra, conselho do Deus Trino, o Espírito Santo está lá com o Pai. Mas na hora do caos, o Pai diz, vai você. Para o caos, vai você. Você vai parar lá. Vai parar lá. E ele está lá. O que a gente aprende aqui? O primeiro lugar em que Deus colocou o Espírito Santo para desenvolver o seu ministério foi um lugar totalmente caótico. Agora imagine você na mesma igualdade do seu líder. E o teu líder te manda para um caos, para um abismo, para uma treva, que não tem forma, não tem nada. Você vai? O Espírito Santo foi. E está lá. O que a gente aprende aqui? Deus Pai tira o Espírito Santo de uma esfera celestial e põe em uma área terrena, sem nada, com toda a destruição. Em destruição. Ou seja, no versículo 1, está numa esfera celestial. No versículo 2, ele já está numa esfera terrena, em um caos, em um ambiente em destruição. E ele está enviado ali. O que a gente ensina? É ensinado aqui pelo Espírito Santo. No nosso início ministerial, nunca será pastos verdejantes. A nossa primeira atividade espiritual nunca será em palácio. Nós sempre seremos colocados em um lugar que ninguém quer ir, que ninguém quer fazer, que ninguém quer estar. Então, não comece o ministério com olho grande. Olho grande não é a mesma coisa que visão. Aí eu quero o apogeu. Você está ferindo princípios. Para você entender isso aqui, para você entender o que está nesses dois versículos e o que eu estou ministrando, só para clarear sua mente, vamos conectar isso aqui a Jesus. No trono, segundo a Bíblia, tem 2 querubins que são guardiões do seu trono, serafins que vivem ao redor dele, cantando, santo, 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 santo. E o Pai o envia para dentro de um útero
sai de uma dimensão entronizada, celestial, divina, vai para um útero e depois para uma manjedoura. Para começar seus dias no mundo dos homens. Então, o princípio do reino de Deus começa em ambientes que, no contexto social, é caótico, é desgraça, é destruição. E só para você olhar aqui no versículo 2, diferenciando do versículo 1, no versículo 1 aparece o Pai, mas a gente sabe que dentro da originalidade do nome da divindade, o Pai não está sozinho. Está o Filho, está o Espírito Santo no processo criativo. Agora, no caos, só aparece a pessoa do Espírito. Cadê o Pai? Cadê o Filho? A circunstância na nossa atividade ministerial que você vai olhar ao redor, cadê aquele que me enviou? Só que só parece que o Espírito está sozinho. Mas não está. Outra verdade que eu aprendo aqui, é que Deus, o Espírito Santo, estão ensinando para nós que o segredo do sucesso de um ministério, de uma pessoa, não é o lugar, é a sua convicção que ela é a bênção de Deus para o lugar. O segredo do sucesso aqui em Gênesis 1:2 não está na terra, não está no abismo, não está na sua deformação. O segredo do sucesso aqui não está no lugar. O segredo do sucesso está na pessoa que foi enviada. A bênção não está na terra. A terra está debaixo de caos, está em destruição. A bênção está em quem? No Espírito Santo. Ele foi enviado para abençoar aquele lugar, para dar forma àquele lugar, para dar vida àquele lugar, para dar imagem àquele lugar. Então entenda que a bênção não está no lugar. A bênção está em você. E você vê isso quando Deus chamou Abraão. E Deus disse a Abraão, se tu uma bênção. Ou seja, não me peça a bênção. Você é a bênção. Você é a bênção. Então, quando você tem convicção do seu propósito existencial, quando você tem convicção que você está debaixo de uma autoridade espiritual, que você tem a bênção de Deus na vida, pode te colocar num caos. Pode te colocar em cima da pedra. A pedra começa a brotar água só porque você pisou ali. Pode te botar no deserto, que ele começa a frutificar só porque você pisou ali. Você vai ver diagnóstico de muita gente, isso aqui não presta, isso aqui não dá resultado, isso aqui não produz, isso aqui não avança, isso aqui não dá certo. Mas você vai, coloca a mão, estabelece os projetos, e as coisas começam a acontecer, porque a bênção não está no lugar.
A bênção está em você. Eu vou conectar isso aqui, mais uma vez, à pessoa de Jesus. Você iria ao Calvário? O Calvário não é apresentado como um lugar de execução, como um lugar de morte, como um lugar de sofrimento. O Calvário é tudo isso, até Jesus chegar lá. Até Jesus chegar ao Monte Caveira. Era um lugar de execução. Jesus transformou o lugar de execução em um lugar de absolvição. Jesus transformou um lugar de morte em um lugar de vida. De escravo, de preso, em liberdade. No Calvário. Por quê? Porque o segredo não está no lugar. E a prova disso, o ladrão da cruz. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Como que aquele ladrão reconhece que ele tem um reino ali na cruz? Ele diz assim: você chegou aqui como ladrão, está crucificado como ladrão, mas por causa desse pedido do reconhecimento, você, a partir de agora, você se torna príncipe, porque hoje tu estarás comigo. Então, é isso que o Espírito Santo nos ensina, que o segredo nunca está no lugar. O segredo está quando nós não quebramos princípios, temos convicção do nosso propósito, do nosso chamado, e que a bênção de Deus está em nós. E quando você tem convicção do seu chamado, nunca está atrasado nada para você. Ainda que todos digam, você está atrasado, você está atrasado, você já era para estar em tal lugar, você já era para estar fazendo isso, você já era para ter isso, você já era para estar fazendo isso. Não vá pelas vozes que não entendem o propósito existencial de Deus na sua vida. Quem vive debaixo do propósito de Deus, da bênção de Deus, nunca está atrasado. Ainda que você possa ver pessoas que começaram depois de você, chegar em lugares que você nunca chegou, você nunca está atrasado. E eu vou te dar um princípio do reino. No reino de Deus, vencedor não é quem chega em primeiro. Vencedor é quem consegue chegar até o fim. Eu vou lhe mostrar isso na Bíblia.
na Bíblia. Só para você entender isso, para você não ficar inquieto com a sua vocação, com o seu chamado, porque viu aquela pessoa que você ganhou para Jesus, já chegou em lugar, já foi a pastor, você continua como diácono, como presbítero, como aluno da escola, ou professor da escola dominical, e você fica naquela crise existencial. Querido, nunca está nada atrasado para você, quando você reconhece, tem convicção do seu propósito e vive debaixo da bênção de Deus. Então, eu vou lhe mostrar isso, que no reino de Deus não tem primeiro. E o primeiro não pode cantar vitória enquanto você não chegar. Então, o princípio do reino. A travessia dos filhos de Israel no Mar Vermelho. Tem a vanguarda da tropa de Israel e tem a retaguarda. Quem estava na frente foram os primeiros a atravessar o mar e chegar em terra seca. Mas não puderam tocar instrumento e não puderam cantar. Porque o último ainda estava dentro do mar. Eles só puderam celebrar quando saiu o último filho de Israel e pisou em terra seca. Outra verdade que a gente aprende aqui, no versículo 2, vê se está escrito, tem uma preposição que vai mostrar aqui um diferencial muito grande. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por cima ou sobre as águas. Olha só, um caos total. Aí, isso até bem infantil. Quem que está por cima do caos? Não é o caos que está acima dele, ou em cima dele. Ele está em um ambiente caótico, mas não é o caos que o domina. É ele que domina o caos. O Espírito Santo revela que, por mais que o lugar que você está desenvolvendo o seu ministério seja caótico, você sempre está por cima da situação. Ou seja, a autoridade espiritual está com você. Bendito é o nome de Jesus. Ok? Então, vamos montar um retrato bíblico para você entender. Saul e Davi. Quem é o rei? Quem comanda o exército? Não é Saul? Só que Davi vai para a caverna de Adulão. Um monte de homens problemáticos lá. Um caos social, psicológico, tremendo. Davi se torna mais um problemático ou exerce sua autoridade? E no meio daqueles homens problemáticos forma um exército. Então, por mais que o ambiente seja crítico, caótico, se você está com a bênção de Deus, a autoridade espiritual é você. Você nunca pode deixar o caos te dominar, exercer domínio sobre você. Você tem que estar sempre exercendo a sua autoridade espiritual. Outro detalhe no versículo 2.
no versículo 2. Quando aparece o Espírito Santo, no versículo 2, vê se está escrito assim, Espírito, vê se diz assim, Espírito Divino ou Espírito de Deus. Espírito de Deus. Ainda que ele é divino, mas só aparece ele quando é mencionado o nome dele, ou vem conectado a ele o nome do Pai? É Espírito. De quem? De Deus. É ele que está sobre o caos. Mas que Espírito? O de Deus. O que a gente aprende aqui? A obediência do Espírito Santo ao Pai o fez ser apresentado ao mundo pelo próprio Pai. É o próprio Pai que está apresentando o Espírito. De quem é esse Espírito? É do Pai. Se perguntar ao Pai, que Espírito que está sobre o caos? O meu. Louvado seja Deus. Ou seja, o que a gente aprende aqui? Que quando chegou a vez do Espírito Santo de exercer a sua missão, o Pai não o segurou, o Pai não o sufocou, o Pai não o abortou, pelo contrário, o designou para cumprir a sua missão. Sabe o que Deus está compartilhando conosco? Quando a sua vez chegar, quando o seu tempo chegar, você não será amordaçado. Você será designado com a bênção divina para cumprir a sua missão. Vamos trazer um modelo bíblico para você entender aqui. Livro de Josué, capítulo 1. Moisés já tinha morrido. Josué foi discipulado, treinado para ser o sucessor. Moisés morreu. Josué assumiu. Ele foi para frente após a morte de Moisés. Negativo. Precisou Deus chegar e falar. Chegou a sua vez, Josué. Assume o povo. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Agora, e se Josué sai correndo? Ó, morreu o líder, comigo agora, vamos. Não, ficou lá. Você vê isso no capítulo 1, você vê isso no capítulo 3, Deus repetindo para ele. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Por que ele vai viver o legado, a bênção de Moisés, Deus confirmando a minha presença? Assim como eu garanti Moisés, eu vou garantir você. Porque ele soube esperar a vez dele chegar. Não saia precipitadamente. Vamos conectar isso a Jesus. Querido, Jesus viveu 30 anos no anonimato, sem menção dele. Não tem nem registro. Mas ele não ficou no anonimato de braços cruzados, esperando o céu se abrir. Não. No anonimato ele trabalhava. Ele tinha uma profissão.
Só que quando o tempo dele chegou aos 30 anos, ele fez em 3 anos. Entende agora que não existe atraso? Em 3 anos, ele cumpriu toda a missão. Então, espere a sua vez chegar. Deixe Deus controlar os seus passos. Não se torne um aventureiro. Não fica mendigando oportunidade. Não bata na porta de ninguém pedindo uma chance para pregar. Fique seus 30 anos carregando madeira, fazendo calo nas mãos, lapidando tronco. Em 30 anos não vai ter céu aberto. Não vai ter Espírito descendo. Não tem voz do Pai. Mas quando o teu tempo chegar, aí tem céu aberto, tem Espírito descendo, tem o Pai falando e dizendo, esse é meu filho, ele me dá prazer. Ainda no versículo 2, acho que você nunca mais vai se esquecer desse versículo. Veja, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que o Espírito Santo nos ensina aqui? Ele veio pairar sobre as águas, em um ambiente caótico, mas veja se ele se desconectou do Pai. O Espírito é de quem? Biologicamente falando, o cordão umbilical ainda existe. O que significa isso? Para você ser bem-sucedido no seu ministério, você precisa ter ou estar preso a um cordão umbilical. Da onde você veio? Quem te gerou? Quem te treinou? Quem te credenciou? Quem te autorizou? Quem você representa? Então, contextualizando, hoje, se você pegar em nossa pátria, todos que fazem parte do nosso ambiente ministerial, e se você começar a puxar a cordinha, você vai descobrir que não tem igreja, não tem pai espiritual, não frequenta a escola dominical, não toma ceia, não paga dízimo, não contribui ministerialmente com a igreja local, ele mesmo se autoconfessa, se autoperdoa e continua fazendo a obra. Não tem cordão umbilical. Se você olhar para Jesus, você vê Jesus, ao iniciar o seu ministério, o Pai dizendo, este é meu filho. Mas na oração do Pai Nosso,
Jesus conscientiza aos seus discípulos que ele tem um pai. No Getsêmani, em agonia, Jesus não chama Deus de Deus, chama de Pai. Na oração sacerdotal, ele percebendo a morte se aproximando, ele não chama Deus de Deus. Ele diz, Pai, glorifica teu filho, pois o teu filho tem glorificado a ti. Jesus morrendo no Calvário, ele chega, o relacionamento de filho e de pai está lá. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus tinha todas as prerrogativas para cortar o cordão umbilical do pai. Não cortou. Viveu interligado. E, respondendo a Filipe, Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. Ô Filipe, há quanto tempo eu estou convosco e você me pergunta pelo Pai? Com quem diz? Olha para mim, Filipe. Eu não sou um aventureiro. Eu sou filho. Eu tenho alguém por trás de mim. E a prova disso, só para que você entenda o que eu estou falando, perguntaram a Jesus, foram a comitiva a Jesus, nos deu o segredo, porque tu expulsa demônio, faz maravilha, acontece tudo contigo. Está em ti? Eu disse, não. Eu não uso nem meu nome. Sabe como que eu expulso o demônio? Eu uso o espírito dele. É o espírito do meu pai. Eu uso o espírito do meu pai. Ele diz, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. Quando Jesus chega na sinagoga, que ele vai falar de si mesmo, e vai ler o livro do profeta Isaías, ele vai dizer assim, na leitura, vocês sabem que porque cegos veem, coxos andam, leprosos ficam são, presos são libertos, porque eu anuncio o ano aceitável do Senhor? Sabe qual é o segredo? Jesus disse, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Deus me ungiu. Ou seja, numa linguagem biológica, o cordão umbilical existe. Então, você tem que ter uma igreja por trás. Você tem que ter um pastor por trás. Para você ir. E quando voltar, você ter um lugar. E você ver isso aqui no Espírito Santo. Espírito de Deus. Ele está pairando sobre o ambiente caótico. Mas ele não se desconectou de Deus. Ele é Espírito. Mas de quem? De Deus. E para a gente concluir aqui, e aqui que vai o mocotó. Agora que vai apertar os cintos. Pode apertar porque a aeronave vai decolar agora. O Espírito é de quem? De Deus. O que o Espírito Santo nos ensina? Mesmo ele, em meio ao caos, ele não perdeu a sua identidade. Tem abismo, mas ele não é o abismo. Tem trevas, mas ele não é treva.
Tem deformação, mas ele não está deformado. Tem vazio, mas ele não está vazio. Ele não perde a identidade. É Espírito de Deus. E por que mudamos conforme um ambiente? Então, não é porque você está em meio aos tradicionais que vai falar mal dos pentecostais. Não é porque você está em meio aos pentecostais que vai condenar os tradicionais. Seja o que você é, aonde quer que você esteja. Não perca a sua identidade. Você pode estar na treva, nas trevas, sem se tornar treva. Você pode estar em um abismo sem ser o abismo. Você pode andar com vazio sem se tornar vazio. Você pode andar com deformados sem se deformar. Mantenha seu padrão, mantenha sua identidade. Seja o que você é e o que Deus designou para você ser. Você não é camaleão que muda de pele conforme o ambiente. Você foi chamado para fazer a diferença, para representar o governo de Deus na face da terra. Deus te abençoe, que o bondoso Deus lhe proporcione, por meio do seu bendito Espírito e da aplicabilidade da sua palavra em seu coração, crescimento, formatação, para que você chegue à estatura de varão perfeito e represente o reino de Deus com excelência para a glória de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Moisés Martins, toda a equipe da Academia de Pregadores. Deus seja louvado. E a você, aluno da Academia de Pregadores, percebeu hoje que a Academia de Pregadores veio para fazer a diferença. Não é mais um produto comercial para tirar dinheiro do povo, mas para levar o povo de Deus a uma vida de compromisso com a palavra de Deus, com altar, com responsabilidade, para sarar a nossa nação, porque acreditamos que Deus ainda tem os seus remanescentes na face da terra, que não aceita comer o manjar do rei e se dobrar diante do altar de Baal, diante da estátua de Nabucodonosor, e que não se vende a Jezabel, porque prefere ir para o tronco, para o poço, para a cova, para o Calvário, mas terminar seu ministério de cabeça erguida, sempre honrando o nome daquele que nos confiou a graça para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, poderoso Jesus, amado da nossa alma, muito obrigado por esse momento estar com teus filhos, meditando na tua palavra, Senhor Deus, que a tua boa mão esteja estendida, continue estendida sobre nós, nos ajudando, nos fortalecendo, nos renovando, nos restaurando, para que possamos resplandecer a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor. Abençoe a diretoria da Academia de Pregadores, abençoe o pastor Moisés Martins, sua família, todos os obreiros envolvidos na Academia de Pregadores, os seminaristas, abençoe todo o povo de Deus na face da terra. Ó Deus, dependemos da tua graça, do teu amor, da tua bondade, Senhor Deus. Nós não abrimos mão da tua presença. Nos ajude a cada dia a sermos fiéis a ti, a entendermos o teu
propósito para representar o teu reino, o teu governo com excelência, com dignidade, Senhor Deus. Ó bendito Senhor, abençoe teus filhos que se reuniram hoje aqui, que a tua presença seja liberada entre nós. Enche-nos do teu amor, da tua graça e da unção do bendito Espírito Santo. Não permita que nenhum dos teus filhos saiam daqui hoje com as mãos vazias, e o que eles vieram buscar possam levar consigo. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Receba a nossa gratidão, pois nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus seja louvado por tudo.